Projeto Integrador em Computação 4. CyberQueen-B, Sistema de Análise e Monitoramento de Dados de Colmeias. Projeto desenvolvido por André Rodrigues de Freitas Batista para o curso de Engenharia da Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, sob a orientação de Ian Michel Lopes Fernandes. A realização desse projeto integrador baseou-se na oportunidade de beneficiar uma comunidade, com o desenvolvimento de análise de dados em escala sobre um conjunto de dados existentes, ou capturados por IoT, utilizando aprendizado de máquina e uma interface para visualização dos resultados. Diante de tal proposta e orientado pela metodologia de resolução de problemas, Design Thinking, o desenvolvedor ouviu integrantes da comunidade de criadores de abelhas da cidade de São Carlos. Motivado pela importância da causa ambiental e social das abelhas, que são essenciais para o equilíbrio biológico, como maiores polinizadoras da natureza, a conservação das abelhas está diretamente ligada à disponibilidade de alimentos, pois são responsáveis pela reprodução de plantas cultivadas para alimentação. Da sua conservação e criação depende a diversidade, qualidade e existência da maioria das espécies de plantas, com reflexos na saúde, alimentação e qualidade de vida humana. Diante dos desafios apresentados pelos criadores, destacou-se a dificuldade de analisar e monitorar fatores ambientais e de perda de população de abelhas, evidenciado principalmente pela perda súbita de colmeias em condições pouco claras. Através de uma análise criativa, essa dificuldade evidenciava que uma solução capaz de analisar dados sobre as colmeias, com uma interface de monitoramento em tempo real e arquitetada para ser integrada a dispositivos IoT de coleta de dados, poderia colaborar para a mitigação do problema. A análise de dados transversais para sistemas de conservação e otimização da criação apícola e meliponícola, com aprendizado de máquina, foi definida como tema específico para aplicar o tema norteador ao caso da comunidade dos criadores de abelhas, com o objetivo de desenvolver um sistema acessível e de fácil utilização para analisar dados de conjunto de dados distribuídos publicamente e de sensores IoT aplicados ao monitoramento de colmeias, que integre recursos de aprendizado de máquina para análise preditiva, permitindo prever padrões de atividade das abelhas, identificar potenciais riscos ao bem-estar das colmeias e servir como ferramenta de apoio à tomada de decisões para criadores, apicultores, meliponicultores e pesquisadores. O protótipo desenvolvido aplicou análise de dados a 3 grupos de entradas. Entrada para análise de dados existentes, coletados do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil, que proveu informações biológicas sobre espécies de abelhas. A entrada de análise de dados capturados por dispositivos de monitoramento IoT, alimentado por dados gerados por inteligência artificial, que simulam informações coletadas por dispositivos. A entrada de dados de APIs coletados da API do World Air Quality Index, que permite a integração com fontes de dados dinâmicos. O sistema foi desenvolvido à linguagem de programação Python, implementando um algoritmo de aprendizado de máquina capaz de realizar análise preditiva sobre os dados, antecipando alertas e para potenciais riscos e prevendo padrões. Uma interface web foi implementada como ambiente de visualização das informações obtidas através dos dados, permitindo um acesso facilitado em diversos dispositivos. O projeto possui um repositório no GitHub, que contém informações sobre o projeto, algumas demonstrações, funcionalidades, tecnologias utilizadas, estrutura do projeto para back e front-end com seus diretórios e respectivos arquivos. Temos informações de instalação e execução para back e front-end também, alguns comandos básicos para dev, informações sobre desenvolvedor e contribuidores. O projeto foi implementado em 2 partes principais, desenvolvimento back-end e front-end. No back-end, a lógica de aprendizado de máquina ela é centralizada no modelo Model Manager, que utiliza o algoritmo Random Forest Classifier para treinar, salvar, prever e avaliar a atividade das abelhas. Os dados dos sensores são gerados de forma randômica, simulando medições reais do ambiente da colmeia, como temperatura, umidade, poluição e ruído. Com base nesses dados, o modelo busca prever valores futuros e identificar padrões do comportamento das abelhas. Além disso, há uma camada de simulação e manipulação dos dados, que atua como uma ponte entre o mundo real e o modelo preditivo. Essa camada fornece endpoints para previsão, treinamento, ingestão de dados simulados e reais via API externa, e o monitoramento de ruído, garantindo uma integração completa entre os dados, o modelo e o front-end. Além disso, o back-end contém o módulo DataPy, que define as rotas da API com o FastAPI, fornecendo endpoints que permitem a ingestão, simulação e consulta de dados.
além de operações de predição e treinamento do modelo. O DataPy também integra informações externas reais de qualidade do ar por meio da API pública WAQI, utilizando a localização próxima de Descalvado SP, que é a cidade onde está sendo feito o desenvolvimento do projeto. Esses endpoints integram diretamente com o banco de dados e com o modelo Model Manager, formando o núcleo do back-end do sistema e processamento dos dados. Para o mapeamento e análise das espécies de abelhas, essa parte do projeto realiza a coleta, filtragem e análise dos dados taxonômicos e geográficos sobre as espécies, a partir das APIs públicas sobre a fauna do Brasil. O script identifica automaticamente as espécies e as principais famílias de abelhas sem ferrão, organiza sua hierarquia taxonômica, distribuições por estado e região, além de gerar índices estatísticos por família, gênero e região. O resultado é consolidado em um arquivo JSON, contendo informações estruturadas para posterior análise e utilização do sistema. A camada do front-end, que é a visualização e interação com os dados, foi desenvolvida utilizando Next.js com TypeScript, garantindo uma aplicação moderna, performática e com código mais seguro e escalável. Essa parte do sistema é responsável por exibir as informações geradas pelo back-end, com as previsões da atividade das abelhas e os dados simulados dos sensores internos da colmeia. Essa é a parte visual do projeto, onde você encontra informações de taxonomia sobre as abelhas, alerta visual e sonoro, dados internos sendo gerados randomicamente, dados externos coletados via API, um gráfico sobre as atividades das abelhas, distribuição das atividades, predição das atividades, é a porcentagem que isso contém, e aqui é uma parte interessante onde o Machine Learning atua, que é o histórico de previsões. Como os dados internos são gerados randomicamente, o aprendizado de máquina tenta prever quais são esses valores, e aqui um histórico sobre essas previsões. Essa parte apresenta os dados coletados no catálogo taxonômico da fauna do Brasil. Aqui você pode pesquisar por família, gênero e espécie. No caso, eu posso selecionar cada um dos itens e observar informações sobre as abelhas. Eu vou mostrar uma muito conhecida de todo mundo, que é a Tetragonisca angustula, a famosa jataí. E aqui, se eu clico, eu expando o campo, eu posso coletar informações sobre ela. O desenvolvimento desse projeto prospectou alguns benefícios que podem ser apropriados pela comunidade participante, podendo auxiliar criadores, apicultores e meliponicultores a proteger e monitorar suas colmeias, prevendo riscos e sendo alertados automaticamente sobre as necessidades das colmeias. Tem potencial para proporcionar acesso à tecnologia para pequenos empresários e criadores. Ao empregar recursos de baixo orçamento em favor de uma comunidade com pouco acesso à tecnologia no seu nicho de atuação, pode atuar como ferramenta de auxílio à conservação ambiental em iniciativas de proteção às abelhas, aumentando a eficácia dos processos de conservação pela proteção contra perdas. Além de ser um projeto acadêmico em tecnologia, voltado a questões biológicas, ecológicas e ambientais, o que pode estimular a comunidade de estudantes de TI a se engajar com questões de tais áreas, aumentando o benefício para a sociedade em temas de grande relevância, com reflexos na saúde, alimentação e bem-estar social. Agradecimentos ao professor Dr. Alberto Tanus por seus valiosos ensinamentos e esclarecimentos acerca da criação de abelhas e conservação de colônias. Ao Dr. Daniel Cosmo Pizeta por seus esclarecimentos e apontamentos acerca dos desafios técnicos de implementação do projeto. Ao especialista de gestão de projetos, André Felipe dos Reis, por sua contribuição com conhecimentos para gestão do projeto e revisão. Muito obrigado.